Vamos lá, meus amiguinhos, pois acabou sendo uma noite infeliz para quem ainda sonha e tem a ilusão de um título para o Internacional nessa temporada de 2022. E por quê? Porque tudo estava sendo projetado, até com alguns eufóricos. Primeiro, no Inter fazer o seu tema de casa, óbvio, isso era o fundamental. E o Palmeiras contra o Atlético Mineiro, que pegaria um time poderoso, que até não vive um bom momento, mas um time forte, com grandes jogadores, fora de casa. E o Palmeiras ainda com muitos desfalques. Então, era a noite para continuar a sonhar. Era a noite para seguir com a ilusão de um Internacional forte, maduro, constante, regular e que diminuiria a sua desvantagem para o Palmeiras e poderia sim ainda almejar algo significativo em termos de títulos. Porque, convenhamos, a vaga para Libertadores da América, com um G6 já definido, é meio que óbvio que o Inter vai conquistar. Mas o título seria a cereja do bolo. Aliás, para o torcedor do Internacional, é muito mais do que isso. Porque o Internacional, o torcedor colorado, está frustrado porque há anos não ganha absolutamente nada. Pois, infelizmente, o Inter não jogou bem. E além de não jogar bem, não ganhou o jogo. E pior, quase perdeu. Porque o Bragantino, mesmo com um time limitado, um time meio sem sangue, pouco competitivo, teve no mínimo 2 grandes chances para matar o jogo. E aí o Kehler acabou atuando de forma vigorosa, salvando o Internacional. Que a rigor, no jogo inteiro, teve uma única grande chance no segundo tempo, com o Maurício, que já havia entrado na pequena área, de perna esquerda e debaixo do poste, acabou colocando para fora. Porque de resto, o Internacional foi previsível, se submeteu, na minha opinião, a 2 situações. Primeiro, ao jogo xoxo do Bragantino, ao jogo morno. O Inter mostrou pouco apetite pela vitória. E também não teve criatividade. E aí, um jogador em especial acabou decepcionando. E foi o Alan Patrick. Porque pelo seu talento, pela sua categoria, é o jogador que tem a função de desequilibrar aquele passe de surpresa, aquela assistência para o lance final. E aí ele não teve pouco espaço, é verdade, mas não conseguiu se livrar da marcação e não fez a diferença. Essa é a verdade. Na verdade, o time do Inter como um todo foi muito pouco inspirado. Pedro Henrique, sim, mais regular, jogador que tinha vantagem no 1 contra 1, mas sozinho não se resolve. E o time acabou encontrando poucas soluções ofensivas, tanto que teve poucos chutes, definiu muito pouco a gol. Porque rodava, até o Bragantino dividiu um pouco da posse de bola. Foi um jogo muito de meio campo e um jogo morno. E para o Inter, que queria a vitória e que almejava a vitória, o Inter, na minha opinião, de forma anímica, também decepcionou. É óbvio que tem a questão do Edenilson, o torcedor de novo demonstrou toda a sua contrariedade, o Edenilson não jogou bem, e depois até na parte final do jogo foi deslocado para a lateral direita, ainda foi pior, e o torcedor descarregou. Mas o torcedor descarregou nele também, junto com a frustração de ver o time não ganhar em casa e ainda ver o Palmeiras vencer o Atlético Mineiro fora de casa. Porque o Palmeiras joga mal, mas ganha. E o Inter jogou mal e não ganhou. E viu o torcedor colorado ver a diferença aumentar para 10 pontos, faltando 10 jogos. Então, evidentemente que o jogo terminou sob vaias da torcida, muitas por Edenilson, é verdade, mas para o cenário como um todo. Porque o torcedor iludido, sonhador, viu que realmente está cada vez mais difícil, embora aritmeticamente ainda seja possível, os fatos não demonstram isso, Então, é isso. O que você vai fazer? A vaga para a Libertadores da América, essa está garantida, Aliás, se você analisar de uma outra forma, vai ver que na disputa pela vaga direta, o Inter ganhou um ponto, pois o principal adversário é o Galo, que é o 7º colocado, que perdeu e o Inter empatou. Qual é a sua escolha? Qual é o seu copo? É meio cheio ou meio vazio? Você que escolhe. Enfim, não foi a noite que o torcedor colorado queria, mas esses são fatos que nós temos que aceitar. E você, o que achou, hein? Tamo junto.